Estamos começando mais um projeto do Biblioteca Digital Multimídia. Hoje, na série Pensadores, estaremos falando sobre Max Weber, com a professora Rita de Cássia Fazi. Ela é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. Também é doutora em Sociologia pelo IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do Conselho Técnico do Instituto da Criança e do Adolescente, da PUC Minas. Esse programa será reapresentado no dia 22 de junho, às 12 horas, pelo endereço www.bibliotecamultimedia.org.br. As perguntas dessa aula poderão ser feitas pelo e-mail teleconferência@virtual.pucminas.br ou pelos telefones 0300 313 3313 ou pelo fax 031 3274 2805. Professora Rita de Cássia Fazi falará sobre o pensador alemão que é Max Weber. Professora. Obrigada. Olá. Inicialmente, eu vou apresentar alguns dados biográficos de Max Weber e, logo depois, falarei de algumas contribuições para a sociologia contemporânea. Porque a obra dele é muito extensa, né, e não daria mesmo tempo de a gente esgotar todo o conteúdo da complexa reflexão que ele faz a respeito das sociedades modernas ocidentais. Weber, ele nasceu em 1864 e morreu em 1920, relativamente novo. E, mesmo assim, ele deixou uma obra volumosa, discutindo vários aspectos da civilização ocidental moderna. Seu pai era advogado e parlamentar nacional-liberal na época de Bismarck. Weber presenciou o processo de unificação da Alemanha e, durante a época de Bismarck, a Alemanha se tornou numa potência econômica, industrial, densamente, com uma população densa. Bom, ele teve uma sólida formação secundária em línguas, história e literatura clássica. Uma característica forte de Weber é justamente essa erudição. Ele conhecia profundamente a história antiga, a história medieval, outras civilizações, várias épocas, e vários aspectos dessas várias civilizações, como o direito, a religião, a economia, a arte. Então, ele, com essa erudição toda, ele constrói, como a gente vai ver, né, uma sociologia sólida e densa. Ele encerrou essa formação secundária em 1882, em Berlim, e foi para Heidelberg, matriculando-se em Direito. Então, ele segue inicialmente, né, a mesma formação do pai, que era advogado, mas, ao lado do Direito, ele também estudou filosofia, economia e história. Depois de 3 semestres em Heidelberg, ele se transfere para Estrasburgo, a fim de prestar 1 ano de serviço militar. Em 1884, ele reinicia seus estudos universitários em Berlim, sendo, em 1889, ele apresenta sua tese de doutoramento sobre a história das companhias de comércio da Idade Média. Em 1893, já com 29 anos, ele casa-se com Marianne, que inclusive foi responsável pela edição da obra de um tratado de sociologia que ele escreveu no final da vida e que deixou inacabada, que é a Economia e Sociedade.
Depois do casamento, ele teve uma existência de um jovem professor bem-sucedido em Berlim. Em 1894, ele aceita a cátedra de economia na Universidade de Freiburg. Então, vocês estão percebendo que a formação de Max Weber não era essencialmente a sociologia. Ele inicia com a área jurídica, passa pela economia, pela história, e só mais no final da vida é que ele vai elaborar uma proposta de sociologia, que nós vamos ver aqui, então, quais são os fundamentos dessa proposta. Em 1896, ele aceita uma cátedra em Heidelberg, e no ano seguinte, em 97, ele teve que interromper os seus trabalhos acadêmicos e mesmo a sua produção intelectual, porque ele entrou num período de esgotamento nervoso e de intensa ansiedade, permanecendo 4 anos sem produzir nada, se tratando, e ele aproveitou também para viajar. Ele viajava muito pela Europa, especialmente pela Itália. Em 1901, ele retoma sua produção intelectual e discutindo problemas relacionados com métodos em ciências sociais. Em 1903, junto com Sombart, ele assume a direção de uma revista muito importante nas ciências sociais da Alemanha, que é o Arquivo de Ciências Sociais e Bem-Estar Social. Nessa revista, ele renova os seus contatos com o mundo acadêmico. Em 1904, a sua produtividade já estava totalmente recuperada. Ele publica vários ensaios, inclusive nesta revista, e especialmente um ensaio muito importante, que foi a objetividade do conhecimento nas ciências sociais. E também ele publica a primeira parte de uma obra muito famosa, talvez a mais famosa de Max Weber, e que tem gerado muita polêmica até hoje, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Uma obra, portanto, no interior da sua Sociologia da Religião. Em 1904, também, ele aceita um convite para visitar os Estados Unidos. Então, ele viaja pelos Estados Unidos e recolhe material para concluir o seu estudo sobre as seitas protestantes. E ele ficou também muito impressionado com a sociedade americana. E essa experiência marcou profundamente as suas próprias reflexões sobre a racionalidade do mundo moderno. Em 1918, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, e em 1918 Weber ele foi representante do governo alemão nas negociações de paz, em Versalhes, e também ele fez parte da comissão encarregada de redigir a Constituição de Weimar, da República de Weimar. Bom, então seriam esses os principais fatos biográficos aí de Weber, e eu vou agora então apresentar algumas contribuições de Max Weber para a sociologia contemporânea e para a reflexão sobre a ciência em geral. Bom, no final de sua vida, como eu disse, ele começa então a sistematizar uma proposta de sociologia, depois de um longo trabalho já de pesquisa de campo. Essa proposta, ela está nos primeiros capítulos desse livro, desse tratado de sociologia que eu fiz referência, que é Economia e Sociedade. E a principal, digamos, vou começar pela proposta dele, que é a de sociologia compreensiva. No final da vida, palavras de Max Weber, ele afirma que a sociologia deve descartar o espectro das concepções coletivas e adotar métodos estritamente individualistas. Então, como a gente ainda vai ver, Max Weber está afiliado a uma corrente metodológica hoje denominada de individualismo metodológico, devido à importância que ele confere ao indivíduo, ao significado subjetivo da ação social. Nesse primeiro capítulo da Economia e Sociedade, ele escreve o seguinte, em relação à definição de sociologia, Ele afirma o seguinte: o termo sociologia está aberto a muitas interpretações diferentes,
porque na França também temos Durkheim, né, elaborando lá uma sociologia de cunho mais coletivista, na Inglaterra, então nos Estados Unidos mesmo, né, e na Alemanha também outras influências sociológicas. Então Weber está querendo inaugurar aqui uma sociologia que ele acreditava ser mais adequada para entender os fenômenos sociais. Então ele afirma o seguinte: no contexto usado aqui, significará a sociologia aquela ciência que tem como meta a compreensão interpretativa da ação social, de maneira a obter uma explicação de suas causas, de seu curso e de seus efeitos. Por ação, se designará toda conduta humana cujos sujeitos vinculem a esta ação sentido subjetivo. O termo ação social será reservado à ação cuja intenção fomentada pelos indivíduos envolvidos se refere à conduta de outros, orientando-se de acordo com ela. Ou seja, nessa definição, que Weber tem uma preocupação muito rigorosa com definir conceitos, né? Nessa definição, então, para que todos entendam o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a sociologia que ele propõe, então, é uma sociologia que busca compreender o significado subjetivo da ação social. E a ação é toda ação, toda conduta humana que possui um significado subjetivo para o ator, para o que age, e a ação social, sendo uma ação humana, possui um significado subjetivo, mas, além disso, é uma ação que se orienta pela ação de outros. Ou seja, o indivíduo, ao agir, ele interpreta também o sentido da ação do outro. Em função dessa interpretação, ele decide, então, o rumo de sua própria ação, se vai seguir um caminho ou outro, né? Então, a importância da compreensão, né? Weber destaca a importância da compreensão nas ciências da cultura e na sociologia enquanto uma ciência da cultura. Portanto, o papel do significado subjetivo, né, é crucial na reflexão de Max Weber. A sociologia... então, Weber, como ele disse, né, que a sociologia deve descartar o espectro das concepções coletivas. Isso significa que Weber não reconhece nenhuma entidade coletiva em ação, né? A realidade coletiva, ela é formada de indivíduos que conferem significados às suas ações, e o sociólogo ele tem que se preocupar com a busca, a apreensão desse significado que está sendo construído pelos indivíduos em suas relações, né, em suas relações sociais. Então, Weber está dizendo que que o indivíduo é o único que possui status de realidade objetiva. Então, não existe o Estado, a família, né, essas entidades coletivas independentes desse significado subjetivo, que são atores que formam essas realidades coletivas. Então, daí a necessidade de encontrar um método que é de captar o sentido subjetivo da ação social. Os atores são os únicos capazes de formular objetivos e de agir intencionalmente, né? Então, Max Weber, na verdade, ele está enfatizando os significados, as intenções e as interpretações subjetivas levados a uma situação social pelos atores que dela participam. A dimensão subjetiva da realidade social então, para Weber, deve ser tomada em consideração para uma adequada compreensão sociológica. Então, Weber, ele afirma que o objetivo principal da ciência, né, que ele considerava a sociologia uma ciência, era justamente, não era só a busca da explicação, né, das causas ou do estabelecimento de leis invariáveis entre os fenômenos sociais. Aliás, ele descarta a possibilidade de elaboração de leis, como a ciência natural elaborava sobre os fenômenos naturais, né? Então, ele está dizendo que a realidade social tem essa dimensão subjetiva, e a explicação não é suficiente para
dar conta dessa realidade subjetiva, daí a importância, então, de introdução de um método compreensivo, né, da necessidade de compreender o significado da ação. Nesse primeiro capítulo da Economia e Sociedade, como eu disse, Max Weber se preocupa muito com rigor conceitual. Ele define 17 conceitos básicos da sociologia, né? E é importante a gente dominar todos esses conceitos para entender mesmo a proposta sociológica de Max Weber. Não vou considerar todos esses conceitos porque não teremos tempo aqui, mas é o primeiro capítulo lá da Economia e Sociedade, e tem uma editora portuguesa, a editora Moraes, também publicou somente esses conceitos básicos de sociologia de Max Weber, destacou essa parte da obra, né? Bom, então, eu vou falar aqui um pouco, né, do conceito de ação social, que é o conceito básico, central da sociologia weberiana. Já defini, né, que a ação social é toda ação com significado subjetivo orientado pela ação de outros, e para captar esse significado subjetivo, Max Weber, ele constrói, ele discute também na Economia e Sociedade e em outras obras, como nessa que eu fiz referência, a Objetividade do Conhecimento das Ciências Sociais, a elaboração dos tipos ideais. Os tipos ideais, em Max Weber, são instrumentos, né, metodológicos que auxiliam o pesquisador na busca, na apreensão da compreensão do sentido subjetivo, quer dizer, do sentido visado pelos atores. O tipo ideal, ele não existe na realidade, por isso que é ideal, ele só existe no pensamento, ele é uma abstração mental que é construída pelo próprio pesquisador, pelo próprio sociólogo, a partir de uma observação da realidade, do fenômeno social que o sociólogo define, né, como objeto de sua reflexão e de seu estudo. Então, Max Weber, ele constrói ele olhando para a realidade social, para a ação social, né, e ele distingue, então, mentalmente, 4 tipos puros, ou 4 tipos ideais de ação social. Com esses 4 tipos ideais de ação social, ele então, e os outros conceitos que ele vai definindo, ele então elabora toda a sua análise de todos os aspectos da sociedade moderna em que ele estava interessado, né? Então, os 4 tipos de ação social são, primeiro, não em ordem de importância, mas, primeiro, a ação, ele constrói o tipo ação racional em relação a fins. Segundo, a ação racional em relação a valores, ação afetiva e a ação tradicional. A ação racional em relação a fins é aquela ação em que o ator define claramente os objetivos e os interesses que ele deseja atingir e, em função dessa definição, ele racionalmente escolhe os melhores meios, ou seja, os meios mais adequados para alcançar esses fins. Então, é o ator que age racionalmente em relação a fins. A ação e os objetivos e interesses, então, eles são extrínsecos à ação. A ação são apenas meios, instrumentos para se alcançar um determinado objetivo, um determinado interesse. A ação racional em relação a valores é aquela ação em que o ator se orienta por valores, né? Ele age por princípios, ou estéticos ou religiosos, são valores, ou valores morais, que orientam a ação. Então, os valores não estão fora da ação, eles devem ser incorporados na própria ação. Né? Então, é diferente do primeiro tipo de racionalidade, que o objetivo está fora, é alguma coisa a ser alcançada. No caso de uma ação racional a valores, os valores eles devem ser realizados na própria ação. Né? Esse é o segundo tipo. A ação afetiva é aquela ação orientada por sentimentos, por emoções, e a ação tradicional é a ação costumeira, orientada pela tradição, por aquilo que sempre foi. Max Weber vai dizer que qualquer ação real, a observação de qualquer ação real, é uma mistura desses 4 tipos de ação. Por isso que ele está falando que são tipos ideais, tipos puros. O sociólogo, com esses 4 tipos, ele não se perde
na infinidade que é a realidade social. E aí ele consegue, através do exercício de comparação, observar uma ação real, se ela se aproxima mais ou menos da racionalidade em relação a fins, né, que alguns chamam de racionalidade instrumental, da racionalidade a valores, tradicional e afetivos, e qual dessas características estão pesando mais na definição do rumo da ação que o ator está desempenhando. Bom, então, com esses 4 tipos de ação também, nós vamos ver um pouco mais na frente, Weber constrói os 3 tipos ideais de dominação legítima, que é um assunto da sociologia política. Mais na frente eu falo dele. Mas uma outra contribuição epistemológica, né, que eu estou discutindo, na verdade, é que algumas contribuições epistemológicas. Primeiro, a definição de sociologia compreensiva e a importância do significado subjetivo para a análise, que é o que acabamos de ver. E a definição da ação social como sendo o objeto da sociologia. A segunda contribuição é o conceito de pluralismo causal. Ou seja, para Max Weber, um fenômeno social ele não pode ser explicado por uma única causa, porque sempre existem muitas causas, variadas causas, definindo o rumo dos fenômenos sociais. E ele está especialmente questionando aqui, dizem até que é um diálogo meio escondido com Karl Marx, né, que Weber estaria realizando, mas ele está questionando aqui o determinismo unicausal, especialmente, aí sim, né, como na proposta do materialismo histórico de Karl Marx, o determinismo econômico, ou seja, que são as causas econômicas, em última instância, que explicariam qualquer fenômeno social. Então, ele questiona esse postulado, dizendo que as ideias e os ideais humanos são tão importantes para explicar o rumo da ação e os acontecimentos sociais, são tão importantes quanto os interesses econômicos. Então, daí que ele vai até, por exemplo, na análise que ele faz do capitalismo moderno, além de mostrar as causas econômicas, então, ele não descarta a importância da economia e das causas econômicas, né, para explicar os fenômenos, só que eles não são únicos e nem determinantes sempre, né, que é essa que é a diferença. Então, além de explicar, por exemplo, a importância do processo de acumulação de capital, como Karl Marx, né, também considera para o aparecimento e desenvolvimento do capitalismo moderno, do capitalismo burguês, ele aponta também uma causa religiosa, que é quando ele compara, ele tenta, então, estabelecer uma relação entre a ética protestante, que estava surgindo ao mesmo tempo do capitalismo moderno. Então, são fenômenos que se encontraram historicamente e ele, então, tenta discutir quais seriam as influências dessa ética protestante no desenvolvimento do capitalismo moderno ocidental. E ele vai mostrar que o processo de racionalização ascética da vida econômica é influenciada pelos valores da ética religiosa, da ética protestante, especialmente da ética puritana. Então, ele aponta uma causa religiosa para o desenvolvimento do capitalismo, né? Ou seja, sem o aparecimento dessa ética puritana, o capitalismo moderno teria adquirido uma outra feição, que a gente não sabe qual, mas ele afirma, Max Weber, seria uma coisa diferente do que acabou se transformando, né? E aí, nesse estudo da ética protestante, ele também faz uma discussão de por que só no Ocidente moderno apareceu a ética protestante. Por que nenhuma outra civilização surgiu uma ética religiosa parecida com a que aparece na modernidade, né, ocidental? A terceira contribuição epistemológica é a sua discussão sobre a relação entre conceito e realidade. Para Weber, a ciência ela não é uma cópia da realidade, ela não consegue reproduzir a realidade. A realidade ela é infinita, ela é indefinida e a cada vez os conceitos elaborados pela ciência só conseguem dar conta de um fragmento dessa realidade, né? Então, portanto, a ciência não consegue reproduzir a totalidade da realidade, né? Então, isso é uma contribuição importante.
ele afirmar que mesmo esse fragmento que é escolhido para ser analisado a cada momento pelo pesquisador, mesmo esse fragmento não se consegue também reproduzir integralmente. São várias características, a realidade é muito, muito mais complexa, muito mais ampla do que o nosso pensamento racional, que é finito, consegue dar conta, né? Então, o nosso conhecimento é sempre fragmentário, o conhecimento sobre a realidade é sempre fragmentário e sempre está sujeito a ser superado, né? Então, não existe uma definição absoluta, uma verdade absoluta de uma vez por todas, né? Então, depende do ponto de vista em que a realidade é abordada, depende da problematização que é feita sobre o mesmo fenômeno, então se descobrem novas facetas do mesmo fenômeno. A outra... relacionada a essa ideia, que a realidade é infinita e o nosso pensamento é finito, né? Portanto, a gente não consegue mesmo reproduzir nem um fragmento da realidade, ele fala do princípio da neutralidade em relação ao valor. Ou seja, a realidade social, ela demonstra um antagonismo de valores que é insuperável, que a ciência também não consegue resolver esse antagonismo. Por quê? Porque, de acordo com Weber, não é possível, de forma científica, demonstrar a superioridade de um conjunto de valores em relação a um outro conjunto de valores, né? A realidade será sempre esse permanente conflito ou tensão, podemos dizer assim, entre valores diversos, né? Então, ele afirma que o cientista, então, ele não pode fazer julgamento de valor, não é isso que é a neutralidade axiológica, afirmar que um valor é melhor, é superior do que outro, pela ciência. Ele pode fazer uma adesão subjetiva, pessoal, a valores. E, aliás, ele discute isso também. Como que os valores interferem na própria seleção do que vai ser conhecido, na própria análise do pesquisador. E chama atenção, então, como é impossível a gente se livrar de valores, né? Porque nós estamos dentro de um contexto cultural também que significa, né, que dá significados para determinados fenômenos e desprezam outros, né? Então ele vai dizer que é importante, então, o pesquisador, o teórico, o sociólogo, revelar quais são os valores que estão orientando a sua própria reflexão sobre uma determinada realidade. Mas, a partir desse ponto, ele deve ficar atento e tentar compreender quais são os valores que, de fato, estão orientando os indivíduos que ele está observando, né? E não julgar os valores que estão orientando comportamentos dos indivíduos. Então, ele afirma que o cientista tem que analisar uma ação social. Ao analisar, ele deve levar em conta os valores, se ele quer compreender o significado daquele ato, né? Então, o antagonismo, né, voltando aqui, é um problema que está além da competência do cientista. Bom, algumas contribuições epistemológicas que eu selecionei foram essas, e vou falar um pouco, então, agora da própria pesquisa sociológica de Weber, que, como eu disse, ele é um autor de uma obra monumental. Ele tem uma sociologia econômica, uma sociologia jurídica, todas com muita densidade devido a essa erudição, né, que eu fiz referência no início, uma sociologia política, uma sociologia religiosa, uma sociologia da arte, que ficou mais como um esboço mesmo. Na Economia e Sociedade, por exemplo, o último ensaio é sobre a música, né? E ele conhecia também a música profundamente, né? E, finalmente, tem esse tratado, né, que é a Economia e Sociedade, onde ele faz essas discussões epistemológicas e define o tipo de sociologia que ele está criando e que ele considera mais adequada. Bom, dentro dessa obra imensa, a grande questão que os intérpretes de Weber, vários intérpretes colocam, que a grande questão que norteia a obra, toda essa obra de Weber, é a discussão sobre a especificidade do racionalismo ocidental. Ou seja, Weber está preocupado em compreender a singularidade da cultura ocidental moderna, especialmente. E ele faz isso através de uma análise comparativa.
Ou seja, através da análise comparativa com outras épocas e outras civilizações e utilizando-se sempre dessa metodologia de elaboração dos tipos ideais, ele destaca a originalidade, a singularidade da cultura ocidental moderna e também a singularidade e originalidade das demais culturas que ele analisa. Então, ele estuda a China, a Índia, as várias religiões orientais, por exemplo, né? Economias de diversas épocas e de diversas civilizações para destacar, então, a originalidade. E, de acordo com Weber, o que marca a nossa especificidade, né? A nossa, porque podemos considerar o Brasil dentro dessa tradição da modernidade ocidental, né? Dessa cultura ocidental, apesar de com diferenças, ele fala isso também, né? Max Weber, mas a marca característica da nossa civilização moderna ocidental é o racionalismo sistemático. Então, é uma reflexão, a obra de Weber é uma reflexão sobre a racionalidade, né? E esse racionalismo sistemático, que também, o racionalismo, ele está presente em outras culturas, como ele vai mostrar. O confucionismo, por exemplo, é uma ética racional prática, mas que teve efeitos muito diferentes dos efeitos da ética puritana, protestante. Mas o que ele mostra é que é um racionalismo sistemático que vai penetrar todas as esferas, né, um conceito importante em Weber é o conceito de esfera, todas as esferas da atividade humana. Então, a gente observa, através da obra de Weber, o processo de racionalização do Estado, o processo de racionalização do direito, a legalidade formal se afirmando, né? Então ele vai mostrando a ascensão dessa legalidade formal, chegando então a um direito formal, né? Que ele também distingue 4 tipos ideais de direito, né? Sempre na metodologia dos tipos ideais. A racionalização na esfera religiosa, até na esfera erótica, ele faz uma discussão, e na esfera econômica, né? Principalmente ele está interessado também em discutir esse processo de racionalização da esfera econômica, a esfera artística, e ele vai mostrando que com esses processos de racionalização que vão atingindo todas as esferas de atividades humanas, essas esferas vão ganhando uma autonomia relativa uma em relação às outras, né? E aí ele passa, então, a discutir, dentro, né, dessa percepção, as relações entre essas diversas esferas da atividade humana. Dentro da sociologia política, que eu vou destacar aqui um pouco agora, e depois um pouco da sociologia religiosa, e as demais sociologias a gente não vai ter tempo aqui nem de tocar, e a sociologia do direito, por exemplo, ela é muito importante até hoje, né, para a gente entender a tensão entre uma justiça substantiva e uma justiça formal, por exemplo, né? Então é uma reflexão importante, esse dilema entre a forma e a substância do direito, mas a gente não vai ter tempo agora que é suficiente. Mas dentro da sociologia política existem basicamente 4 temas importantes que estão contidos lá, vou falar sucintamente deles. O primeiro tema é a racionalização do Estado moderno. Então, ele tem uma longa discussão sobre essa racionalização. E a relação, né, Weber estabelece a relação entre violência e Estado. Porque, na análise de Weber, essa racionalização do Estado moderno consistiu no confisco do direito de violência dos indivíduos e grupos subordinados. Ou seja, o Estado moderno representa uma associação política que, dentro de um determinado território, reivindica com êxito para si o monopólio da violência física legítima, né? Então, ele analisa esse processo, então, de racionalização relacionado com esse processo de monopolização da violência física legítima. O segundo tema importante da sociologia política, que também a economia e sociedade, eu esqueci de falar, além de ter essa discussão sobre os fundamentos da sociologia, os conceitos básicos da sociologia compreensiva,
tem também toda uma sociologia econômica, sociologia religiosa, sociologia jurídica, sociologia da arte e a sociologia política. A Economia e Sociedade é uma obra de mais de 1.200 páginas, com uma letra bem pequenininha, né? É quase que uma bíblia, assim, que a gente carrega para tentar dar conta de toda o conteúdo, né, da sociologia. Rita, você explicitasse mais esse conceito de racionalidade, tanto do Estado, tal. O que seria, na verdade, racionalidade do Estado? Seria uma organização do Estado? Ele vai, dentro dessa discussão da racionalidade, como nos tipos de ação, a gente já vê a discussão da racionalidade, porque ele está dizendo que existe a racionalidade a fins e a racionalidade em relação a valores, quer dizer, aquela tensão entre, digamos, uma racionalidade formal e uma racionalidade substantiva, né? E o que ele está dizendo são processos de centralização, por exemplo, a racionalidade do Estado tem a ver com isso, de monopolização da violência e de transformação, a dominação racional legal, como ele fala, né, que é própria das sociedades modernas, ela implica numa administração burocrática. Então, uma outra contribuição importante de Weber é a discussão sobre as burocracias, que são expressões dessa racionalidade, aí da racionalidade formal, onde alguns princípios que são definidores. Vou voltar um pouquinho, ficar mais claro, porque dominação em Weber significa uma relação social de mando e obediência. Ele discute, quando ele faz a discussão dos tipos de dominação, ele destaca por que os indivíduos obedecem. Então, é a discussão da legitimidade. Existem pessoas mandando e existem indivíduos prontos à obediência. Então, a discussão da legitimidade. E da administração. Toda associação de dominação exige uma administração do domínio. Então, o que ele está mostrando nesse processo de racionalização é que essa administração ela vai se tornando cada vez mais impessoal, pautada em princípios formais, pautadas no direito e nos estatutos. É uma dominação baseada em estatutos, em regulamentos escritos, por exemplo, né? E de submeter os casos particulares a conceitos abstratos, né? Então, isso que seria esse formalismo que a racionalidade estaria produzindo, né? Daí, então, que ele vem falando a importância do direito formal nas sociedades modernas, né? Que não é mais o critério de pessoal ou de justiça ou de equidade material que estaria orientando os julgamentos e as decisões, né? Então, a racionalidade no Estado é isso, né? A centralização administrativa, a centralização do poder, a monopolização da violência e a racionalização não está ocorrendo só no âmbito da política, isso que eu estava falando. Na economia, o que a gente vê? A utilização de técnicas, a utilização da ciência na produção de tecnologia para a busca de lucros cada vez maiores, né? Então, a racionalidade econômica seria orientada pelo objetivo da produção do lucro, né? De lucros cada vez maiores. E o que Weber mostra é que na própria ética religiosa nós também observamos o processo de racionalização com a ética protestante, que introduziu a ideia do trabalho como vocação, a ética protestante, né? Então, a única forma de agradar a Deus, a única forma de vida agradável a Deus seria justamente uma vida metódica, sistemática, onde não poderia ocorrer nenhuma perda de tempo, onde todo o tempo deveria ser aproveitado na produção de alguma coisa, de um mundo, né, que agradasse a Deus, né? Seria um pouco assim. Então, o trabalho adquire esse caráter ético, ele passa a ser considerado uma própria conduta moral, uma obrigação do crente, ele se dedicar arduamente ao seu trabalho vocacional, né? Seria isso. E Max Weber vai dizer, então, que isso produziu uma racionalidade
na própria vida cotidiana, que vai influenciar na própria vida econômica, né? Que é não, por exemplo, não gastar tempo ou desfrute ou gozo com a riqueza, né? A ostentação passa a ser vista como pecado. Então, sempre é a vida direcionada, né, para o objetivo de construir o reino de Deus na terra, e que isso não significaria uma saída do mundo, porque é uma ascese intramundana. É o trabalho para se afastar das tentações do mundo e para no mundo. O desafio da ética protestante é a gente ser santo no mundo e não sair para o mosteiro, como a ascese monástica católica, né, que se retira do mundo e cria uma vida metódica, disciplinada. Isso tem a ver com a racionalidade, né, mas fora do mundo. O protestantismo não, você tem que agir no mundo. Existe uma tensão entre a exigência de Deus, né, e a profecia, a exigência de Deus, a salvação e o mundo. O mundo é imperfeito. Então, o crente ele tem que transformar esse mundo e conformar esse mundo às exigências, aos imperativos éticos, né, no caso aí religiosos, né, para alcançar a salvação. Então, não é sair, é estar no mundo, que era uma tarefa que exigia uma autorreflexão permanente para não cair nas tentações do mundo, né? Como esse gozo espontâneo da riqueza, né? Então, isso tudo significa um processo de racionalização da própria vida cotidiana que vai, segundo Weber, né, produzir uma racionalização econômica, porque já que o trabalho, mesmo o trabalho do empresário capitalista, que no início do capitalismo aderiu a essas seitas protestantes, né? Especialmente a ética puritana, então ele tem que trabalhar para realizar, para conseguir a sua salvação. Não tinha outro jeito. E não poderia usar também os produtos desse trabalho de forma livre, ostentatória. Então, Weber vai dizer que esse impulso religioso deu um sentido à própria racionalização da economia e o trabalho passa a ser um fim em si mesmo, com um sentido ético, não é para conseguir nada, é porque tinha que trabalhar, era um dever, e a própria riqueza passa a ser um fim em si mesmo, passa a ser até considerada sinal da graça de Deus, né? Quer dizer, eu estava desempenhando bem a minha vocação que me foi designada por Deus, né? A minha vocação era de ser, então, no caso, empresário, por exemplo, né? E mesmo os trabalhadores que aderiram à seita, ao protestantismo, à ética protestante, também entendiam o seu trabalho dessa forma. O que é interessante observar é que, com o avanço do capitalismo, ele se torna quase que numa máquina petrificada, automática, que já não exige mais esse fundamento religioso, né? Aliás, já não existe mais, esse fundamento já se perdeu, né? É como que, Weber vai dizer, a burocracia, ela é uma forma eficiente de administração, porque é a mais racional entre as outras, entre, por exemplo, uma administração patrimonial ou carismática, em que interesses pessoais, subjetivos, emoções interferem nas próprias decisões, favorecendo grupos que têm prestígio na sociedade, né? Então, a burocracia, ela tenta criar essas regras formais que todos devem se submeter, né? Então, ele vai dizer que essa burocracia ela se transformou, e aí a burocracia ela foi ocupando, a racionalidade burocrática foi ocupando todos os espaços da vida, não só a economia, a política, né? Aí ele vai dizer que é uma forma mais eficiente, mas ela se transformou numa espécie de gaiola de ferro, como ele diz, né? Iron Cage, que ele diz lá no livro, porque também aí são vários outros fenômenos da sociedade de massas, né? A quantidade de recursos que devem ser administrados já impedem que essa forma de administração seja substituída por outra. Então a gente percebe assim, na análise que Weber faz da trajetória dessa racionalidade, né? E desse avanço da racionalidade formal, da racionalidade burocrática, a gente percebe um certo pessimismo, um certo desencanto
né, com esse rumo, quer dizer, ele não faz um julgamento de valor que nós estaríamos melhorando, ele só está mostrando que a nossa época é uma época marcada pela racionalidade formal, e a ciência é uma expressão disso, né? A ciência experimental, que a ciência experimental só surge também no Ocidente moderno. E o processo de racionalização também gerou o desencantamento do mundo, como ele fala, né? As crenças religiosas, as superstições, elas vão perdendo espaço, né? Nessa vida moderna, pelo menos na administração, né? A senhora falou duas coisas. Uma que eu gostaria de retomar, que é o porquê que a ciência chamada experimental, nas outras culturas isso não aparece. Ciência nas outras culturas nunca foi uma ciência, vamos dizer, prática, experimental. Ela sempre é uma ciência, vamos dizer, teórica, né, nas outras culturas. Por isso não houve um sucesso do pensamento científico de outras culturas. E, sobretudo, porque as outras ciências, de outras culturas, aliás, as ciências de outras culturas, não teve esse caráter técnico, de se converter numa técnica. O que houve sucesso da ciência europeia, né, porque ela se converte numa técnica, dá o sucesso, né, utilização, utilidade que tem todo conhecimento. A Revolução Industrial. Tem poder, né? Agora, uma segunda coisa, uma observação extra. A senhora falou aí que a racionalização da sociedade via Estado, burocracia, etc., usou uma expressão do Max Weber, que é o desencantamento do mundo. Mas nós assistimos em pleno século XXI que as superstições, as religiões têm tanto sucesso hoje, mesmo com todo o avanço da ciência, da tecnologia, etc., permanece ainda esse espírito, vamos dizer, religioso, mesmo com todo o avanço da técnica, do sistema econômico, etc. Então, o Max Weber não estaria um pouco fora das suas previsões quanto ao desencantamento do mundo. Bom, vou começar pela última questão, que a gente pode pensar aqui. Ele está dizendo que esse processo de racionalização levou a um desencantamento. Isso sim, né? A gente observa porque o argumento científico é considerado superior, né? Então, assim, mesmo, não sei se eu fico pensando às vezes, né, em propagandas de televisão, tentando convencer o consumidor que um produto é superior ao outro. Então, não sei se você já percebeu, eles falam lá, por exemplo, na propaganda do Omo, que as moléculas não sei o que, tal, faz assim, aí o homem é mais branco por causa disso, quer dizer, tentando um argumento científico, né? Baseado até numa suposta experimentação, claro que a gente sabe que não é nada daquilo, né? Mas é para mostrar, assim, a importância que tem esse argumento científico. E o avanço da racionalização, ele diz assim, não elimina totalmente da vida social, né? Não sei se eu estou... Vou conseguir entender. Não elimina totalmente da vida social as crenças, as religiões, que, aliás, a gente, como você está dizendo, a gente vê que parece que estão até aumentando, né, o desencantamento, aí o mundo estaria sendo reencantado, existem até algumas teses mesmo, né, hoje sendo defendidas, mostrando então que hoje estaríamos num momento diferente, né, que é o reencantamento do mundo, né. Quer dizer, isso significa, se é reencantamento, que ele passou por um período lá de desencantamento, que Weber, então, teria previsto. Mas existem outras teses que questionam esse reencantamento. Mostram que, junto com o processo de racionalização, talvez seja isso, o processo de racionalização continua acontecendo. E o processo de ampliação de religiões, de crenças também, mas ele não substitui e não elimina a racionalização presente, quer dizer, a vida, a administração das empresas, do Estado, a administração das próprias igrejas, essas próprias superstições, essas magias contemporâneas, vão se transformando em empresas também e vão se racionalizando também. Talvez seja assim, não sei, o discurso ou a crença, né, que aí alguns aderem, tentam seguir, mas
para que elas sobrevivam à competição, elas também se racionalizam, elas se transformam em microempresas, né? Então, tem lá cartomante, por exemplo, aí cresce, o negócio começa a crescer, aí já tem que se preocupar em administrar, a administração já é racional. Mesmo essas organizações não governamentais todas, né, para sobreviver, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, Não, claro. que essa racionalização, ela permanece, ela continua. Não, E claro. isso, não sei, eu acho que o Weber está querendo dizer assim, que é isso, nós não estamos mais vivendo num mundo totalmente encantado, é como se o mundo se tornou mais complexo, talvez, quem sabe, não sei, né? Porque antes a religião, por exemplo, na sociedade medieval, ela era um universo de significado amplo, né? E impedir até esse desenvolvimento, né, livre do pensamento científico, do pensamento experimental, né? Então vem todo o questionamento a essas superstições, questionamento à religião, ou seja, a gente já não precisa de viver mais no meio de um mundo encantado. Algumas pessoas estão, né, continuam acreditando, mas o mundo já é outro, já perdeu o encanto nesse sentido. Nós podemos, uma hora para outra, questionar tudo isso, e existem muitas pessoas que nem acreditam, e a vida cotidiana está sendo orientada, não por esses, talvez, por esses encantos, né? Mas eu ia completar dizendo o seguinte, que Weber vai dizer, que se antes o trabalho tinha esse sentido ético, religioso, que eu estou cumprindo um dever para com Deus, estou alcançando a minha salvação, hoje, numa sociedade de massas e de consumo como a nossa, nós somos obrigados a trabalhar, já não é mais aquele sentido, né? E aí o que o Weber está dizendo? A nossa vida é isso, nós temos que entrar nesse mecanismo burocrático, não tem como a gente viver fora dessas organizações burocráticas mais, né? E talvez a gente busque um refúgio, quem sabe, nessas novas formas místicas, mas é um refúgio, porque nós estamos lá também no trabalho e agindo racionalmente, entende? Assim, eu acho que é um pouco, nós teríamos que pensar um pouco assim, né? Não como que Weber estaria errado, porque o mundo agora está se reencantando, ainda nem estaria totalmente errado, mas que talvez a racionalização continue avançando, né? Ameaçando esse encanto, aliás, acho que o encanto deixou de existir, mas na periferia, assim, desse processo, quem sabe, né? Essas manifestações miúdas de reencantamento, que já nem atinge todos, né? De uma maneira geral, não é um universo simbólico, coletivo, assim, digamos, coeso, que está dando significados para, né, que as pessoas estão dando significados para eles. Não, é claro que racionalização, no caso da ciência, do Estado, etc., não impediu, né, essa presença forte da superstição, das religiões, da magia, do mundo encantado. Claro que não impediu. Pode ter diminuído alguma coisa. Uhum. Mas que eu digo que hoje todos os argumentos são argumentos, vamos dizer assim, religiosos para a guerra, para o Estado, para o trabalho. Continua existindo. A guerra contra o Iraque, por exemplo, foi movida basicamente por um sentimento religioso, qualquer que seja ele. Então ela foi movida por um princípio, tanto para quem perdeu a guerra, caso do Iraque, como para os Estados Unidos. Um princípio religioso moveu isso. Pelo menos a primeira palavra do Bush foi sobre uma cruzada, fazer a cruzada contra o mal. Olha, cruzada contra o mal não é nenhum argumento de mercado, nenhum argumento racional, muito menos burocrático. É uma mentalidade, pelo menos dirigentes, né, a publicidade comunga uma mentalidade simbólica, religiosa. É cruzada, é o bem, é um valor, o bem contra o mal, o eixo do mal, né? Os maus, os terroristas são os maus. Então o que move toda vamos dizer assim, as ideias para uma guerra, para o mercado, ou para a política, o Estado, etc., são argumentos tipicamente do universo religioso, universo simbólico religioso. Eu acho que tem alguma diferença, porque no lado islâmico, né, eles não são
da tradição ocidental moderna, digamos assim. Então, lá a religião e todo esse encantamento, ele nem foi ameaçado e nem destruído, né? É uma tradição diferente, né? Então, uma das grandes questões de nossa época é justamente, digamos, esse embate entre os valores da civilização ocidental moderna, que são esses valores racionais e tal, e esses valores religiosos, que a gente, do lado de cá, fica dizendo que eles são fanáticos, né? Do lado de cá, assim, etnocentricamente, que eu estou dizendo, né? Então, assim, aí sim, lá a motivação religiosa ainda é muito forte, né? E como você disse, do lado de lá. Mas do lado de cá, você estava falando referência ao Bush, que falou da guerra contra o mal. Bom, aí a gente tem que ver até que ponto os reais motivos da ação foram realmente religiosos, né? Porque mesmo nesse momento, o que tem sido discutido é o seguinte, que até o próprio governo norte-americano, que não pode, né, confundir lá o governo com o povo americano, mas o próprio governo admitindo que nem tinha, eles falavam não só do argumento do mal, mas das armas de destruição em massa, da ameaça aos valores ocidentais modernos, de qual? Da sociedade americana, que é a expressão máxima dessa racionalidade aqui que o Weber faz referência, né? Então, eles estavam assim, o eixo do mal, por quê? Nós temos que nos proteger, nossa civilização está ameaçada por esses outros, né, por esses valores, por esses princípios que não são condizentes com a modernidade, né, ocidental. Então, não sei, não são valores, eu não sei, tem uma diferença aí. O argumento principal são as armas, agora estão admitindo que eles nem tinham certeza disso. Aí a linguagem, sim, a linguagem talvez tenha sido assim, de uma roupagem religiosa, né? De eixo do mal, tal, temos que combater. Mas eu não sei, teria que pensar um pouco melhor se essa linguagem representaria a importância, ou sei lá, né, o encantamento do mundo, ou talvez seja, né? Talvez teríamos que pensar o fenômeno religioso de uma outra forma, né? De novo, como o Weber fez, a influência da religião no desenvolvimento do capitalismo. Quem sabe, então, teríamos que fazer hoje, novamente, a influência, então, já que o fenômeno religioso está em evidência, as superstições, né? A influência disso nas novos, né, desenvolvimentos. Mas o capitalismo continua existindo, né? Então, não sei, da forma racional, burocrática, a lógica do mercado. Inclusive no Iraque. A destruição. Sim, a destruição, exato. Então, mas aí a tensão entre religião e economia, lá é diferente. Aí nós teríamos, isso que Weber faz quando ele diz na sociologia religiosa, a ética religiosa e a ética econômica, como que elas se encontram? No Ocidente, aí ele discute a ética protestante, mas e na China? E no Japão? Ele vai falar, por que lá na China, que materialmente existiam todas as condições para o desenvolvimento do capitalismo, dos moldes que nós aqui desenvolvemos, por que lá não se desenvolveu? Aí ele vai dizer que é a influência do confucionismo, né? Mas o tempo está acabando, já acabou, eu acho, né? Então nós teríamos que deixar para uma próxima a continuação dessa nossa reflexão sobre Weber. Obrigada. Obrigado, professora Rita Fazi, pela sua aula sobre Max Weber. Obrigada, eu que agradeço.